aqui é o professor Charles do Oficina Estudante e hoje nós vamos falar um pouquinho de literatura. E a opção de hoje é falar um pouco da história da literatura, vinculando então essa história da literatura com períodos históricos. Comecemos então com o surgimento da língua portuguesa lá na Idade Média, na Baixa Idade Média para ser exato, e enquanto trovadores portugueses então faziam cantigas de amor e cantigas de amigo. Me parece que essas cantigas de amor e amigo que fazem parte do período trovadoresco são sempre um reflexo ou uma tentativa de criar um discurso semelhante aos outros discursos que se faziam na Idade Média. Por exemplo, o discurso religioso, muito importante na Idade Média, que falava, por exemplo, de um culto marial, da relação do homem e Deus, sendo o homem o servo de Deus e o Senhor, o Deus o Senhor. Olhando para o mundo feudal, via-se aquelas relações também semelhantes entre senhores e servos. Olhando para a cavalaria, víamos a cavalaria considerando uma importância ao ser masculino e às vezes levando esse ser masculino para a aventura. O mundo pertencia a esse ser aventureiro que era o cavaleiro medieval. Muito bem. Da religião aprendemos ainda um conceito bastante importante, que é o conceito de amor. E já que cantigas de amor e amigo que precisamos comparar são discursos líricos, amorosos, é preciso entender o conceito de amor que a religiosidade propunha na Idade Média. Primeiro, amar é servir, sofrer, morrer por quem se ama. É isso que demonstra o Cristo na atitude que teve então na Via Dolorosa. Vejamos então como relacionar esses discursos medievais com o discurso literário das cantigas de amor e amigo. As cantigas de amor, elas refletem de alguma maneira ou tentam produzir um discurso semelhante aos outros discursos feitos pela Idade Média. Falar de amor numa cantiga que tem um ser masculino como sujeito, um eu lírico masculino, é falar de como é capaz esse ser masculino de servir, sofrer e até morrer por quem se ama. Essa atitude do eu lírico se assemelha à atitude do Cristo na Via Dolorosa. Ao mesmo tempo, aprendeu esse ser masculino a falar de amor idealizando o objeto amado. Em outras palavras, aprendeu também no discurso religioso o culto marial, o culto que se prestava então à figura de Maria como uma mulher idealizada. Aprendeu-se a fazer isso na igreja e se reproduz isso também no discurso amoroso medieval. Então, um eu lírico masculino que fala do seu sofrer, da sua coita de amor a uma mulher idealizada, a gente diz, sempre uma cantiga de amor, poesia cantada assim na Idade Média. Já as cantigas de amigo, que refletem então no texto uma voz feminina, um pouco diferente disso, falam de amor de uma maneira também servil, como nas cantigas de amor, porém, assumida então a voz feminina, esse ser feminino acaba se posicionando diante da natureza, diante então do ambiente tranquilo, das vilas, diante do ambiente então simples e cotidiano, para reclamar um pouco da ausência do amado que a abandonou. Onde está esse amado? Se fôssemos então a cavalaria, se fôssemos a atividade cavaleiresca, entenderíamos. Esse cavaleiro está ausente, pois está nas cruzadas, está nos jogos cavaleirescos. E essa figura feminina, então, ela reclama a presença desse cavaleiro. Ela sente saudade, ela sente desejos, ela sente essa espera como uma ansiedade. É nesse sentido, então, que, de alguma maneira, aquele mundo cavaleiresco, aquele mundo religioso, esse mundo feudal, medieval, acaba interrelacionado nos seus discursos sociais, políticos, econômicos, com o discurso amoroso das cantigas de amor e cantigas de amigo. É só entendermos, por exemplo, que, por último, a linguagem mais culta das cantigas de amor está nos castelos, no palácio. E também, por outro lado, as cantigas de amigo, com sua linguagem mais simples, propunham uma voz também mais simples, de uma figura camponesa. A voz do homem mais culta, a voz feminina mais simples. Isso tem a ver com aquela ambientação que propunha o mundo medieval.
Enfim, parece que discursos amorosos na Idade Média, feitos em forma de poesia cantada, são interseccionados sempre com os discursos políticos do feudalismo, discursos econômicos do feudalismo, o discurso cultural da religião católica e o discurso cavaleiresco heróico daquele momento da Baixa Idade Média. Um abraço, até a próxima.